Agora são 7h33. Continuamos aqui com o tema de Paraisópolis, aquele massacre que ocorreu, onde 9 jovens foram mortos, vários foram feridos gravemente e também temos imagens, né, de tortura, de sadismo por parte da Polícia Militar. Agora nós vamos falar com o Douglas Belchior, ele que é da Uniafro, e sabemos que existem já manifestações programadas para protestar contra essa barbárie. Olá, Douglas, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, Douglas, vamos falar do ato público, né? Eu gostaria que você falasse, será hoje, quarta-feira, às 5 da tarde, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, na rua Líbero Badarau 39, é isso? A importância desse ato público, Douglas? Sim, é muito importante que nesse momento a sociedade civil se manifeste. É preciso que o governo, as instituições sintam a pressão popular e percebam que não há uma hegemonia de pensamento em relação à sua política de segurança pública. Não é verdade que há um apoio total e restrito a essa política fascista que o governo coloca em prática. Então, há essa manifestação convocada hoje pelo Movimento Negro na porta da Secretaria de Segurança Pública, que é a secretaria que comanda a Polícia Militar de São Paulo, mas têm sido organizadas e já houve manifestações na própria comunidade, de maneira autônoma, por parte dos seus moradores, dos jovens. A gente percebe professores de escolas daquela região empenhados em discutir isso, em ter isso como tema num debate nas escolas. A gente sabe o quanto o funk é algo presente para a juventude periférica em São Paulo e no Brasil. Então, há mobilizações convocadas também em outras comunidades. Hoje também acontece uma caminhada pela paz dentro da comunidade de Paraisópolis. Dia 14 tem uma outra mobilização grande sendo convocada também em Paraisópolis, e nós queremos contribuir, provocando também ações em demais comunidades. Então, eu acho que o exercício é esse, é mobilizar a sociedade, mobilizar a opinião pública, mobilizar a sociedade civil organizada para demonstrar nas ruas, porque eles só entendem essa língua quando o povo ocupa as ruas, que nós não concordamos com uma política de segurança pública que mata as pessoas, tem como principal função a criminalização, a perseguição, a tortura, como o que a gente está percebendo aí. À medida em que avança as investigações, o quadro que se pinta é pior, né? Então, foi uma ação que gerou assassinatos com requinte de crueldade. Douglas, bom dia, aqui é Cosmo falando. Bom dia, bom dia. Douglas, é incrível como mais uma vez a cena se repete e ela se repete na periferia. Mais uma vez, os atos de violência, ela tem alvo, população periférica, população preta. E outra coisa, a população carente de opções de lazer. Nesse sentido, Douglas, como as entidades sociais, no caso você da Uniafro e outras entidades, pode aproveitar dessa situação? Quando eu falo se aproveitar, não é usar isso como um tema principal, mas a partir daí mostrar, olha, algo de muito grave está acontecendo e está errado. O que precisa ser feito para mudar, Douglas? Olha, não é ausência de iniciativa, de provocação, de manifestação e também de propostas de elaboração de políticas que faz com que a gente não tenha políticas alternativas nas cidades, no estado e no país. Então, é preciso também deixar isso claro. O movimento negro denuncia desde sempre a violência policial e, ao mesmo tempo que denuncia a violência, propõe alternativas de solução. O movimento negro, os movimentos sociais como um todo, o movimento popular, por exemplo, de moradia, propõe políticas de moradia. O movimento popular ligado à educação defende a educação como uma saída importante para a diminuição de violência. O movimento de direito à cidade discute, por exemplo, como os recursos são distribuídos de maneira racializada e de maneira socialmente dirigida, e como de recursos vão para periferias e o quanto fica nos centros para usufruto de quem já tem patrimônio. Então, o que a gente tem é uma cidade organizada de maneira a garantir o uso do dinheiro público para o interesse daqueles que já têm recursos, daqueles que moram em bairros nobres, e para as periferias, para os bairros pobres, o serviço público que chega é a repressão policial, como a gente viu aí, e não é uma coisa
pontual, desorganizada. Isso que é o mais grave. Se você fizer uma análise de discurso do governo Dória, nesse 1 ano de governo, você vai ter manifestações dele próprio, manifestações do seu secretariado, manifestações do comando da Polícia Militar, afirmando que a polícia deve ter um tratamento diferenciado nas periferias e nos bairros pobres. A polícia deve agir de uma maneira no bairro nobre e de outra maneira no bairro periférico. A polícia deve, numa situação de confronto ou de ação policial, em que ela, individualmente, que o sujeito, individualmente, entender necessário, atirar para matar, como se isso tivesse apoio na legislação. Então, duas coisas importantes a dizer. Primeiro, que não é falta de elaboração, né? Se houvesse investimento em oportunidades de trabalho e renda, em educação de maneira qualificada e em espaço de lazer, cultura, provavelmente aquele contingente de pessoas não estaria aglomerado ali naquela noite. Então, tudo isso é fruto de uma política deliberada. Exato. Agora, Douglas, a gente sabe, né, exatamente que existe muito preconceito contra o funk, né? E a gente está vivendo, como você falou, momentos, né, na política brasileira, momentos de retrocesso, né, no governo federal, estadual. A gente tem o Witzel no Rio, por exemplo, o Dória aqui em São Paulo, e Bolsonaro no governo federal, e personalidades, né, como o presidente da Funarte falando, né, que o rock, ele, enfim, leva ao sexo, que leva ao aborto, que leva ao satanismo. Quer dizer, o maestro, né, Dante Mantovani falando uma aberração dessas, e também muita gente falando, o funk realmente, né, criticando o funk. Então são gêneros aí musicais e que a gente não pode discriminar, não é isso? Eu queria que você falasse sobre esse ponto e também sobre essa questão, né, de como a cultura, né, na periferia, como realmente ela é maltratada também, né? A gente sabe que os próprios moradores, jovens, estão fazendo cultura de altíssimo nível, né? Que a gente conhece, mas as pessoas são relegadas mesmo, não são valorizadas. Eu queria que você falasse sobre essa questão do funk e de ter, como você falou, espaços públicos, né? Para poder se organizar um baile de uma forma confortável para todos, né? Então, não só para os meninos, meninas que estão participando, como também no entorno. Eu queria que você comentasse sobre isso, Douglas. Olha, primeiro a gente precisa perceber os sinais. O quanto nós estamos presenciando sinais explícitos do nosso tempo de fascismo. Isso é muito sério. Quer dizer, do ponto de vista histórico, em todos os períodos em que a gente teve governos autoritários, fascistas, nazistas, a cultura popular é um elemento chave como alvo do ataque daqueles que querem impor o poder pela força. E a gente percebe isso extremamente explícito na narrativa adotada pelo governo Bolsonaro, já antes da eleição, isso foi plataforma de propaganda política eleitoral desse grupo, e o quanto isso se espalhou pelo país nas campanhas estaduais, elegendo centenas de deputados nas assembleias legislativas estaduais e muitos governadores. E tem sido essa narrativa levada ao cabo, praticada nesse 1 ano de governos fascistas que o país está experimentando, e a gente percebe essas aberrações, como a declaração desse sujeito que citou o nome, e outras várias declarações, colocando como alvo da ação política do outro lado o ataque às perspectivas de cultura que defendem direitos humanos, que pressupõem liberdade individual, que pressupõem um posicionamento diferente daqueles defendem para o mundo. Agora, existe um tratamento ainda mais específico quando se trata de cultura negra. Isso também tem a ver com a história do Brasil, com a forma como a gente se consolidou enquanto país, enquanto nação. Quer dizer, tudo que é manifestação cultural, que vem dos descendentes das pessoas escravizadas, que vem de África, tem o seu período histórico de alta e violenta criminalização, e tem sido assim com as religiões de matriz africana desde sempre. Foi assim com manifestações como capoeira, como samba e como rap
ainda é, e agora o funk não é de agora, é alvo, e é um alvo prático. Você tem também nos últimos anos o assassinato em grande escala de lideranças do funk, de artistas do funk. Então, sem dúvida que isso pinta e complementa uma conjuntura neofascista de radicalização do genocídio. Ora, a gente tem experiências, é isso que é muito triste, o quanto a gente está regredindo do ponto de vista do que a gente elaborou. Assim, nós temos experiências importantes de conselhos de cultura que discutiram com aqueles que promovem funk, para dar um exemplo no funk, sabe? Espaço. Se a prefeitura tivesse vontade política, ou o governo tivesse vontade política, o governo estadual, de resolver o problema do funk em São Paulo, chamaria as lideranças que promovem os grandes bailes e construiria ao lado deles, a partir da proposta dessas lideranças, alternativas para os bailes funks. Porque quem promove baile funk quer uma condição estrutural também decente, porque o baile movimenta a economia, o baile emprega as pessoas, para além de ser uma alternativa de cultura. Então, o que falta, se trata de um projeto político que enxerga nessa ramificação da arte, nessa expressão artística que é relacionada a um povo, o seu alvo prioritário. O nome disso, a gente precisa dizer, tá? O nome disso é racismo. Perfeito, Douglas. A gente só relembra o ato público, o massacre de Paraisópolis, não foi acidente, foi genocídio. Hoje, quarta-feira, às 5 da tarde, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, 39, na Sé. É esse evento puxado aí pela Coalizão Negra por Direitos. Amanhã tem mais no MASP, né? Mas amanhã a gente volta a falar. Hoje vamos centrar aqui todo o nosso foco nesse ato público. A gente agradece aqui o Douglas Belchior e até uma outra oportunidade, né? Esperamos que não mais sobre esse massacre, né, Douglas? Um grande abraço para você, querido. Nós estamos a postos para continuar denunciando a violência racial e apresentando alternativas, propostas. Nós não somos um segmento da sociedade que só reclama ou que só se manifesta contrário às políticas que estão colocadas. O movimento negro elabora políticas desde sempre, historicamente, e a gente coloca essas propostas sobre a mesa e a gente está protocolando desde ontem, hoje, agora pela manhã, peças jurídicas em vários setores aqui do estado de São Paulo. Estamos provocando organizações internacionais em relação a esse tema. A gente não tem o direito de ficar calado diante da chacina, a gente não tem esse direito. Martin Luther King nos dizia que o que preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem está ouvindo a gente aqui não tem o direito de ficar acomodado. Precisamos ocupar as ruas e hoje é um dia importante, às 5 da tarde, em frente à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, grande abraço, Douglas. Douglas Belchior, da Uniafro.